Eu estou aqui para falar um pouco como foi minha experiência em trabalhar com Biohabitat e como está sendo morar numa casa bioconstruída. Então, gente, eu vou fazer algo aí que me dá muito prazer de fazer, que é conduzir um tour aí pela casa. Essa casa aí que a gente construiu e não poderia ter construído da maneira que foi feita, sem a ajuda e sem o profissionalismo dos nossos queridos amigos Flávio e Bruno do Biohabitat. Faz pelo menos 15 anos que eu estudo a permacultura e a bioconstrução. Mas só agora eu e meu marido tivemos a oportunidade de ter um lugar para construir nossa casa e realizar o nosso sonho. E a presença do Biohabitat foi fundamental nessa realização, porque apesar de eu estudar há muito tempo, eu conhecia a bioconstrução apenas na teoria. E a verdade é que na prática existem alguns detalhes que são importantes você ter experiência em bioconstruir. Existe também cada projeto, cada caso é um caso diferente, são muitas particularidades. Logo de cara aqui a gente pode ver nesse primeiro cômodo aí da casa, que é uma casa de hiperadobe construída em 2 pavimentos, né? O fato de ter 2 pavimentos trouxe assim realmente desafios consideráveis para a construção da casa. E aí lá no meio do tour vocês vão entender melhor, mas é mais do que uma consultoria, né? A gente recebia dia após dia de construção, a gente recebia verdadeiras aulas assim, do Flávio e do Bruno, enquanto a gente fazia essa ponte entre o Biohabitat e a equipe, né? E nós próprios também estávamos aqui dentro dos nossos limites, colocando a mão na massa, então, e recebendo as instruções deles, tirando muitas dúvidas com eles. A gente tinha realmente verdadeiras aulas assim, dia após dia. Então, como eu conheci o Biohabitat? Faz 2 anos, eu acho, que eu moro no Piauí, em Parnaíba, e eles estavam dando um curso de bioconstrução em Teresina. Foi perfeito para mim, porque é o mais perto que eu podia conseguir. Eu não conhecia o Biohabitat, mas eu fui fazer esse curso. E chegando lá, aprendi várias coisas na prática, muito importantes, nesse curso de 4 módulos. Foi em Teresina, mas acima de tudo eu conheci o Bruno e o Flávio e vi que eles são pessoas extremamente responsáveis e experientes naquilo que eles fazem. Então foi ali que eu pensei, bem, são essas pessoas que vão construir a nossa casa, são essas pessoas que vão poder nos ajudar a realizar esse sonho. Então vamos lá. Uma coisa que, né, sobre morar numa casa bioconstruída, que a gente se sente muito grato, é que nossa casa não está finalizada, né? Não é só o segundo pavimento que não finalizou ainda, tem muita coisa de acabamento do primeiro pavimento que precisa ainda ser finalizada, né? Então o quarto que a gente está dormindo atualmente, por exemplo, que não é o quarto que a gente vai utilizar no futuro, a gente pintou ele muito cedo, antes do período de chuvas, e aí ele tomou chuva ainda sem ter o telhado construído. A gente fez um experimento aí com a tinta e tal, mas aí tomou chuva e tal, manchou a tinta toda, né? Manchou a pintura e tal. Depois a gente aproveitou que tinha manchado e fez uns reparos com reboco, rebocou. Teve que também, depois que instalou as portas, aí teve que fazer tudo, né? Colocar massa para chumbar a porta. E aí ficou desse jeito que está aqui, né? Então, o que eu tenho para observar é que a gente dormindo aqui, a gente se sente muito confortável, a gente se sente muito bem. E se a gente para imaginar a mesma situação, uma casa no mesmo nível de acabamento, com construção convencional, eu acho que a gente não estaria se sentindo tão bem, a gente não teria esse nível de conforto e de salubridade, né, dentro de um quarto que a gente usa para dormir, para descansar, como a gente tem hoje. Além do próprio clima interno, né, de ser uma casa muito fresca, do vento correr, do desenho ajudar também o vento a correr,
e não esquentar, a casa não esquenta, né? Tanto quanto uma de alvenaria comum. Além disso, eu acho que a casa que é bioconstruída, a salubridade, o conforto, ela tem muito mais a ver com o material e a forma de construção. Então, mesmo sem os acabamentos, mesmo sem retocar a pintura, ainda cheio de parte de reboco aparente, o reboco também é natural, a pintura é natural. A gente se sente muito confortável, a gente se sente muito bem dormindo aqui. Isso é uma coisa assim que eu noto, é uma coisa física mesmo, né? Eu acho que a gente nota de maneira bem forte isso assim. E se estivesse no mesmo ponto de acabamento numa casa convencional, com certeza a gente estaria se sentindo muito mal de dormir numa casa com um pedaço de tijolo aparecendo, com cimento aparecendo ali, com uma raspa de cimento jogada, com só rebocado sem pintar ou com aquela pintura descascando, né? Isso aqui não acontece e mesmo visualmente ainda tem muito caminho para finalizar o cômodo, a gente já se sente muito bem dentro dele. Então, quando a gente teve condições, eu e meu marido, a gente chamou o Biohabitat e eles deram toda a consultoria. Eles vieram treinar a equipe e a gente construiu uma casa de 2 andares, de mais ou menos 200 metros quadrados. Talvez se fosse um quarto, uma kitnet, eu até poderia arriscar, tentar fazer sozinha ou não. Mas para um projeto audacioso, assim, com certeza eu precisava da ajuda. Esse aqui é o teto vivo da casa. Ele foi desenhado em cima foi executado em cima do depósito, da lavanderia, do ateliê da Luísa. A gente começou a preparar a terra dele só recentemente, mas já tem um monte de coisa aqui, um monte de coisa verde aqui nascendo, a gente tem um monte de planta aqui nascendo já. Ele é um teto vivo que foi impermeabilizado com lona, e aí a gente usa bidim como proteção mecânica, né, para a raiz para não prejudicar a lona. E o forro embaixo, que dá o suporte, né, que não deixa a lona afundar, foi feito com as varinhas aqui da região, as varinhas bem resistentes, de mameleiro e marmeleiro e ata brava. A gente tem um sistema de tratamento de esgoto das águas sanitárias, águas negras, que se chama Bacia de Evapotranspiração. Foi algo também que o Biohabitat ajudou a gente a fazer, ensinou como fazer. E toda a água do sanitário vai para um desses sistemas que ficam descansando e o outro funcionando. Passa por um processo de tratamento por bactérias anaeróbias e depois aeróbias. A água chega praticamente limpa, 99% limpa, nas raízes das bananeiras, que chupam essa água, evaporam, por isso o sistema de evapotranspiração, e dão bananas que podem ser comidas. Então é uma maneira totalmente ecológica de você tratar o seu esgoto. É muito interessante para cidades onde o tratamento de esgoto público não é eficiente. Aliás, mesmo que fosse, quem tem um quintal, quem tem algum espaço, pode estar fazendo isso tranquilamente, não é algo difícil de ser feito. E é muito importante dizer que foi desenhado, arquitetado mesmo pelo Biohabitat, essa TEVAP específica que a gente executou aqui, com os cálculos inclusive da fossa séptica, que está ali no caminho das Águas Negras. Antes de chegar no TEVAP, a gente tem uma fossa séptica foi toda desenhada pensando para o bom funcionamento do sistema, né? E para a durabilidade do sistema e segurança também. A gente também tem canteiros de infiltração, onde a gente deposita nossas águas cinzas, que são as águas dos chuveiros, das pias, da lavanderia. A gente tem 2 aqui atrás e 2 lá na frente. As águas mais perto lá da frente a gente colocou lá para frente. Também foram desenhados pelo Biohabitat, com todos os cálculos certinhos. A gente está começando a plantar agora aqui, começando a testar o funcionamento do sistema. Mas assim, o importante mesmo é que as nossas águas não estão indo
lá para fora, poluindo a cidade e sendo desperdiçadas, né? Elas estão voltando para a terra, para as plantas. A gente está tratando elas da maneira melhor possível, dentro de casa. E eu acho que toda casa que pretende ser ecológica, ela tem que se preocupar com suas águas, né? Com as águas que produz, com as águas que consome. Um dia a gente vai ter captação de chuva também. Aqui chove muito pouco, mas chove. Então é isso aí. Assim, você aprender coisas no curso é muito diferente de você estar dentro de uma obra. Depois dessa obra, que ainda está acontecendo, porque a gente não terminou o segundo andar, por falta de grana mesmo, depois dessa obra eu posso dizer que talvez eu consiga construir uma casa sozinha. Porque isso foi uma verdadeira faculdade pra gente. E assim, eu recomendo que quem queira construir uma casa bioconstruída, ecológica, com fossa, TEVAP, fossa ecológica e tal, que procure um profissional. Eu recomendo o Biohabitat e vale a pena, sabe? Porque é bem diferente você aprender coisas em um curso e você estar dentro de uma obra. São coisas diferentes. Vale a pena, mesmo que você tenha que esperar para construir o segundo andar, ou mesmo que você não faça todos os acabamentos que você precisa. A gente está morando aqui e está sendo maravilhoso e eu só tenho a agradecer. Obrigada.